Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. E sabe também que a gente sempre recebe um convidado de destaque aí na sua área de atuação para nos ajudar a desenvolver os temas da entrevista. Hoje, com bastante orgulho, vamos conversar com o advogado Cláudio Luiz da Silva, ele que é um militante social aí de longa data do Guarujá, conhecidíssimo aí nos meios políticos. Nós vamos conversar um pouco sobre essa questão esquerda, direita, é golpe, não foi, fora Temer, esse tipo, todos esses assuntos aí que o Cláudio fica aqui já vibrando para falar. Obrigado pela presença, Cláudio. Eu que agradeço a você essa oportunidade de ter esse canal de discussão e de análise da nossa conjuntura nacional. Mandar um abraço para todo o morador de Vicente Carvalho, o pessoal do Guarujá e toda a população. Para mim é muito orgulho estar aqui. Muito obrigado pelo espaço. Legal. Bom, só a gente vai fazer um pequeno parênteses na entrevista do Cláudio, rapidinho, só para mostrar uma matéria feita aí na sexta-feira, uma reportagem feita na sexta-feira, no evento em São Paulo. O Fábio vai colocar as imagens, a gente vai comentando e eu vou explicando para você que evento foi esse. Vamos lá. Esse aí é o Mobility Show, foi um evento realizado pela Prefeitura de São Paulo. Vocês viram nas imagens lá o prefeito paulistano João Dória. O evento foi no Campo de Marte, é uma exposição de automóveis, veículos e adaptações de equipamentos e serviços para pessoas com deficiência e familiares. Por que o programa Assunto Cidade está mostrando tudo isso aqui nessa semana? Essa reportagem feita na sexta-feira passada pelo meu amigo, imagens da edição do meu amigo Igor Neves. É porque a Autoescola Capra, que todo mundo aqui do Guarujá conhece, foi convidada ilustrissimamente aí pela Prefeitura de São Paulo para participar desse evento. Por quê? Porque a Autoescola Capra desenvolve há muitos anos já, vinha desenvolvendo em Guarujá, infelizmente parou, está ali o Maurício Mônaco, dono da Capra, à esquerda, vinha desenvolvendo um projeto muito interessante em Guarujá, que é a Autoescola Capra Mirim, ensinando crianças aí de várias faixas etárias, de vários níveis estudantis, vários níveis de ensino, a como lidar com o trânsito, já aprendendo desde cedo todas essas questões ligadas ao trânsito, para se tornar um cidadão consciente, tanto se virar motorista, quanto se continuar como pedestre aí ao longo da vida. E esse evento mostrou várias adaptações de veículos, aí, principalmente em questão de mobilidade para as pessoas com deficiência. Está aí a equipe da Capra, fazendo uma oração antes da apresentação. Alguns carros adaptados aí pela Capra. Olha lá, todo o acervo, todos os nossos parabéns por essa equipe da Capra que levou lá o projeto Autoescola Capra Mirim, que levou esse importante projeto para ser exibido num evento lá no Campo de Marte, em São Paulo, na presença de várias autoridades nacionais. E o recado que fica aqui, infelizmente, é que esse projeto foi desenvolvido em Guarujá, mas atualmente não foi, esse programa não foi renovado pela atual administração municipal. Uma pena, porque era um projeto que envolvia estudantes, como eu falei, de várias faixas etárias. Está aí a equipe da Capra participando de um evento de porte nacional no Campo de Marte, na última sexta-feira, levando o nome de Guarujá muito bem, de muito bom, uma competência danada aí no evento de São Paulo. Um abraço nosso aí de toda a equipe aqui do programa Assunto Cidade e também do jornal Assunto Cidade, que vai também cobrir essa participação, para o Maurício Mônaco e toda a equipe da Escola Capra. Bom, fechado o parêntese, Cláudio, desculpa. Vamos começar então a falar sobre essa questão esquerda e extrema. Você veio aqui há uns meses atrás, aliás, mais de um ano atrás, quando a gente ainda estava discutindo se a Dilma caía ou se a Dilma não caía, todas essas questões e tal. Você que é um militante aí de muitos anos no PT, no Partido dos Trabalhadores, né, mas principalmente aí na área social. E depois disso, até recentemente, eu já conversei com um ícone, considerado um ícone do conservadorismo do Guarujá, que é o Jonas Greve. Eu sempre brinco com ele falando das posições dele. Logicamente vamos começar a abrir o espectro desse debate. Semana passada eu conversei com o Leandro Bittencourt, do PMDB de Guarujá, e falei questão de conversar contigo, assim, para ter a tua visão, porque a gente sabe que é uma visão sempre larga e ampla sobre todas essas questões. Afinal de contas, a Dilma caiu. E aí, foi golpe? Então, eu queria aproveitar então para dizer que foi sim. Inclusive, quando eu estive aqui,
há um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu falei que a única esperança que eu tinha é que se o judiciário realmente pudesse verificar durante a análise que não existia justa causa. E aí, é muito bom a gente fazer parte de toda essa história e dizer o seguinte, que foi golpe sim. Inclusive eu fiz até um tabuleiro aqui para trazer para você, para poder explicar o que é isso. Tá. A participação nesse momento de crise, a gente vive uma crise econômica que começa em 2008, o presidente Lula consegue represar ela, e ela se dá mais claramente... Aquela marolinha. Isso, ela dá-se mais claramente em 2013, e ela chega por quê? Porque é uma crise do capitalismo, não é uma crise nossa. É uma crise do capitalismo que já tinha envolvido a Europa toda, os Estados Unidos, a Ásia, a África, o mundo inteiro estava e nós somos globalizados. O que acontece no lugar aconteceria aqui. Agora, essa crise econômica, e deixar claro isso, ela foi mais aguçada, ela foi muito mais drástica pela questão política. A questão política que determinou a gente estar vivendo hoje a situação que nós estamos vivendo. Por quê? Porque foi feito um golpe sim, com apoio do Executivo, do Legislativo e inclusive do Judiciário. Tanto é que é notório dizer que tem áudios explicativos de que o pessoal se combinando o golpe da Dilma, e digo de passagem que a Dilma era uma presidente legítima e que estava fazendo o que tinha que ser feito em relação à crise econômica, sem tirar os direitos fundamentais, sem mexer nos direitos sociais. E hoje nós vemos o Brasil que está voltando ao feudalismo. Nós temos hoje, devido a essa situação toda, da questão do golpe, que foi muito mais implementada, uma onda de ódio no Brasil. Uma onda de ódio. E quando você fala para mim... O episódio da mostra do Rio Grande do Sul, dessa semana passada, que pese a discussão aí sobre a qualidade ou não das obras, né? O ódio ali foi... Então, por quê? Por quê? Porque a gente tem várias questões em relação a isso. Porque fica uma situação sistêmica. É todo o sistema. Entendeu? E aí, claro, você trouxe aqui para mim para falar de poder fazer um paralelo. Então, eu queria, antes de fazer esse paralelo entre esquerda e direita, eu quero fazer o seguinte. Eu quero poder te explicar que o golpe instalado, ele poderia ter sido feito. Poderia, como foi feito. Mas há muitos interesses, Valdir. Existe um interesse estadunidense, que é o interesse em relação à Petrobras, o desmonte, inclusive da própria empresa, essa empresa de carne. Existia um interesse americano também para destruir essa empresa também. Eu não entro no mérito, aí eu não entro no mérito de certo ou errado, até porque eu não estou advogado deles e nem advogado da Petrobras. Porém, havia um interesse, inclusive, claramente, de escutas da FBI em relação ao presidente Dilma, em relação a toda uma situação, que depois, com apoio judiciário, com o executivo, com dinheiro, inclusive, dessas empresas que financiaram o golpe, conseguiram tirar o presidente Dilma. Agora, tiraram a presidente Dilma e colocaram quem no lugar? Colocaram justamente, Valdir, quem realmente é dono da grande quadrilha, quem realmente operacionaliza a corrupção no Brasil. As pessoas hoje que mostraram, tem uma nota do Globo de 2007, de 97, que fala do homem que pegou o dinheiro agora aqui dos 51 milhões. Entendeu? De 97... E lá de 97, falando da época do Fernando Henrique Cardoso. A imagem daquele apartamento vazio com aquelas malas choca. Aí nós vamos entrar já nesse ambiente para falar de corrupção no Brasil. Nenhum país do mundo, Valdir, conseguiu terminar com a corrupção. Porque a corrupção não se termina. A corrupção é um grave impulso do cidadão. O homem, ele é corrupto. Se deixar, ele vai conseguir. Agora, o que acontece no Brasil? Que é essa discussão que nós temos que fazer quanto sociedade. Nós temos uma corrupção sistêmica. Todo o sistema, seja ele judiciário, executivo, as empresas, todo o nosso sistema, ele está corrompido. Por não funcionar, é mais fácil corromper para que ele funcione. Eu vou chegar lá. Aí nós temos essa corrupção sistêmica, que é todo o sistema, e a gente está atacando isso. Só que nós também temos a corrupção endêmica, entendeu? Que é o quê? Que é aquele impulso que é justamente quando você tem a corrupção no nível privado, do cidadão comum no dia a dia. No dia a dia, quando ele for uma fila, quando ele paga uma propina para não ser multado. Toda essa questão endêmica, ela é relacionada com a questão sistêmica. Mas tem uma outra também, que aí fecha o ciclo dos 3 eixos da corrupção no Brasil, que é a corrupção
do impulso, entendeu? E dessa questão da má qualidade, da má administração e da burocracia. Ou seja, você tem uma questão direcionalmente feita, que poderia ter uma eficácia que não tem. A má gestão, quando você solta uma licitação com valor bem baixinho, que depois vem outro que tem que aumentar, ali já é o campo fértil para que a corrupção aconteça. Então a corrupção são 3 módulos: a sistêmica, a endêmica e essa outra que a gente pode dizer assim, que mais claramente, que também tem que ser trabalhada. O cidadão, ele tem que se encorajar com a corrupção, não só do outro, cadê ele também? E aí é uma ética de ação, já termino, aí é uma ética de ação que tem que ser feito na escola, no ambiente de trabalho, na TV, no rádio. Tem que ser uma campanha, como foi feito com as campanhas de política afirmativa. Como tem que ser feita a questão de gênero, a questão da diversidade sexual, a questão da diversidade de cultura. Isso tudo faz parte de um grande arcabouço que nós temos que botar no Brasil, que eu quero dizer isso hoje, que é a questão da cultura. Nós temos que ter uma cultura que reprima essa questão do jeitinho brasileiro. E nós temos que ter uma cultura, aí entra na questão de ser direita ou esquerda. Eu me coloco como alguém de esquerda. Alguém que sonha o socialismo. Entendeu? Por isso que eu digo isso. Então nós temos essa questão toda aí ser colocada. Cláudio, esse momento, como a gente falou de, às vezes, eu usei esse termo aqui uma vez, também falaram mal, de bestialização aí da política, da sociedade, está levando talvez, né, leve para um rumo assim, pior ainda, que é o que vem acontecendo aí em vários países da Europa e também nos Estados Unidos recentemente, que é uma direitização ao extremo, assim como, por exemplo, no caso aí, me perdoe os que foram fanáticos, amantes, mas no caso de um Bolsonaro, por exemplo. Sim, então é o que eu tentei falar. Quando eu falo para você que a gente está voltando ao feudalismo, é que quando a gente estivesse voltando num momento histórico onde não havia luz. A gente não havia políticas, não havia direitos. Só que no Brasil, é isso que é interessante você trazer essa questão desse senhor, que eu até me sinto respeito de não repetir o nome dele, que é tão extrema, porque assim, o que acontece? Ele representa, tá certo? Ele representa uma porcentagem da população que tem uma certa, digamos que, verdade de querer revoltar-se contra o status quo, mas que com ele, a representação dele, é justamente ao contrário, é a continuidade do status quo que está ali. Entendeu? Ele representa um emburrecimento mesmo de político. Por quê? Porque assim, ele já é político. Ele colocou os filhos na política, ele tem filho na Câmara, no Estado, ele não é um novo. E ao mesmo tempo... O sobrenome dele já é, inclusive, uma franquia, vamos dizer assim. Então, parece uma franquia. Isso mesmo. E ao mesmo tempo, se colocado de uma forma como se fosse algo novo da política, não é. É o que tem de mais retrocesso. Você acredita no embate Bolsonaro-Lula? Acredito, mas deixa eu só pontuar aqui. Esse radicalismo, ele é tão grande. Eu estava conversando com um amigo essa semana e ele falou, porque não sei o quê, a questão olho no olho. A nossa Constituição, os caras querem rasgar a Constituição, não é possível. Quando eu falei para você que o Judiciário no Brasil manteve uma situação esdrúxula, que foi a questão da derrotada da Dilma, nós estamos hoje falando, em termos gerais, de direito, o fim do Estado de Direito. Porque assim, a proposta do Bolsonaro é para rasgar a Constituição. O Judiciário não tem dado, principalmente nesse escândalo Lava Jato, o devido processo legal. Houve um decreto, soltaram uma norma que a Lava Jato pode tudo. Em nome disso tem feito coisas que não é que é contra a gente, mas que repercute para o cidadão comum. Você pega o paralelo do cara que foi preso porque roubou a mãe que roubou um leitinho, e o cara a mulher do governador e a mulher do cunha que foram lá e foram soltas. Uma desproporcionalidade muito grande do que é a razão. Então, houve o quê? Nós estamos hoje num processo onde as estruturas de governo perderam-se a representatividade. Ninguém confia no judiciário. Ninguém confia no executivo, ninguém confia no legislativo, seja a Câmara Federal, por quê? Porque nós temos na Câmara e no Senado 80% dos deputados que estão lá, ou dos senadores, envolvidos com algum tipo. Você fala assim que, apesar dessa aparente avanço da sociedade, com prisão de criminosos do colarinho branco e tudo, o sistema continua privilegiando uma elite em detrimento daquele ladrão de galinha. Sim. É isso que eu estou te falando. O acesso ao direito, o acesso do povo continua ruim.
Exato. Agora, além disso, hoje o que corre risco hoje, do que está acontecendo com essa questão de extrema-direita, é você ter ódio. Eu vejo gente com diário de ódio contra o Bolsa Família. E que nesse ano agora já vai reduzir muito o governo Dilma, do governo Temer. Já diminuiu esse ano, e esse ano agora eles vão contar 52% de toda a verba de proteção social no Brasil. São verbas de quê? São verbas de proteção do povo cidadão, dos CRAs, entendeu? De todos aqueles regimes que segura as pessoas mais necessitadas. Isso vai ser cortado agora. Então, quando você me pergunta assim, Cláudio, você acha que vai ter um embate? É difícil fazer um paralelo entre o presidente Lula, do que ele está sofrendo há tantos anos em relação a uma caixa às bruxas, e uma candidatura que eu acho que não tem razão de ser. Então eu prefiro hoje, até porque nós temos várias situações jurídicas, se o presidente vai ser ou não. Eu entendo, se o presidente Lula for candidato, puder ser candidato, eu acho que ele vence a eleição tranquilamente. Certo. Agora tem que ver se essa elite que está aí, esse golpe que está instalado, vão deixar o presidente ser candidato. Essa é a questão. Entendeu? Cláudio, eu queria te deixar uma pergunta assim no ar, colocar no ar assim, o seguinte, a gente fala de Lula, Bolsonaro, né, Michel Temer, Dilma, assim, tal, de esquerda, de direita e tal, esse embate, logicamente, que está havendo aí atrás das cortinas, logicamente, não é uma coisa explícita, a gente fica sabendo eventualmente uma coisa ou outra, mas eu queria te perguntar assim, um cidadão que está em casa agora, tal, quietinho lá, vendo a televisão, e tem ali seu problema imediato, o lixo na calçada, a falta de iluminação pública, o asfalto corroído, aqueles problemas assim imediatos, emprego principalmente, o ladrão que está na porta, na esquina de casa, esperando aquela preocupação toda com segurança. O que todo esse embate produz de efetivamente para o cidadão comum, no cotidiano das cidades? Dá para a gente traçar um paralelo disso depois do intervalo comercial? Claro, com certeza, legal. Com certeza. Bom, nós vamos um pequeno intervalo comercial, mas antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a edição dessa semana do Jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Como todos sabem, o jornal circula toda sexta-feira nas redes sociais, sexta-feira à noite, já quando logo ficar pronto, e sábado nas ruas, aí em edição impressa. Essa semana, esse clima de confronto, de conflito que há aí na política local entre a líder do prefeito na Câmara, a vereadora Andressa Salles, e o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Gilberto Benes, que é secretário do prefeito. Quer dizer, dois expoentes aí, um conflito muito forte. A vereadora usa a tribuna da Câmara para fazer severas críticas ao secretário, que por enquanto ainda não respondeu, está só simulando o golpe. Também no jornal você tem toda a história dessa tensão e também os interesses por trás disso, logicamente, e a falta de atitude aí do Poder Municipal, que até agora não se manifestou sobre essa questão. Vamos passando. Noticiário político aí, com o coquetel político, sempre com o olhar do Babu, esse olhar artístico. Olha o Babu, olha a arte que ele fez. A vereadora com a luva de boxe tem que tirar para fazer a unha, viu? Ex-vereador Gilberto Benes, né? Sensacional. Mais uma obra-prima. Ficou muito bom. Mais uma obra. Vamos passando. Essas audiências públicas que a Câmara vem realizando toda semana, a coluna na moda, a foto do Daniel, o artigo do Dr. Sócrates, aí, um decano dos advogados de Guarujá, noticiário da UNAEP, noticiário esportivo, sempre com um olhado um pouquinho, e rock, cerveja e outros assuntos importantes, coluna aí do Maurício Moraes. O Jornal Assunto Cidade está aí o site para você verificar sempre as edições, e toda sexta-feira está no ar, como eu falei, está lá as edições antigas lá no Facebook, também pelo WhatsApp. Se quiser receber o jornal pelo WhatsApp, é só entrar em contato conosco. O programa Assunto Cidade volta já com o Cláudio. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade.
Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o advogado Cláudio Luiz da Silva, que também é militante social. O Cláudio, como eu falei no começo, eu estive entrevistando aí recentemente algumas pessoas de alguns partidos políticos, alguns espectros ideológicos, de direita, de centro, o pessoal do PMDB, por exemplo, e também dá espaço aqui para o pessoal da esquerda, e para mim o Cláudio é uma referência aí na esquerda de Guarujá, pelo seu caráter isento aí, não ocupa mandato nem nada, e tem uma leitura legal. Deixa no ar aquela pergunta. Claro. Né? O prefeito de Guarujá é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e que circula mais no espectro ideológico de esquerda do que de direita, né? O que isso deveria ser, o que deveria ser diferente, o que não está sendo feito, alguma coisa assim, qual é o efeito dessa questão esquerda-direita, isso e aquilo, PT, PSDB, PMDB, para o cidadão comum, aquele que está em casa agora assistindo a gente, que só quer um pouco de melhoria nas suas condições de vida cotidiana. Ali. Tem tudo a ver, Valdir, tudo a ver. Se as pessoas pararam de ler em todos os aspectos do Brasil, pararam de ler filosofia, literatura, pararam de ter conhecimento histórico. E esse emburrecimento atual só ajuda esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a esquerda, ela é socialista. A esquerda quer o quê? Quer o bolo dividido igualmente para todo mundo. A gente quer que as pessoas tenham oportunidade de acesso aos bens de consumo, o acesso a uma casa própria, a ter o seu lixo tirado de forma orgânica, a ter um imposto coerente. Nosso país, aí depois eu trago para a esfera municipal, nosso país é um Robin Hood ao contrário. O Brasil, ao longo desses 500 anos, ele tira dinheiro do pobre através dos impostos, de uma lei tributária cruel, e devolve para os ricos através dos impostos, através dos juros, os exorbitantes que nós pagamos. Hoje nós temos o quê? A elite recebe o dinheiro que é tirado do povo. Você compra um serviço de luz, você vai lá o imposto que está lá. Você compra, você paga, tirar o lixo, você paga a água, tudo isso, os impostos diretamente ligados ao governo, hoje são usados para pagar a dívida pública interna. Porque o presidente Lula pagou a externa, lembra disso? As pessoas esquecem. Então, isso que acontece. Agora, o que isso tem a ver com a vida comum das pessoas? Tem tudo a ver. Ser de esquerda quer dizer que nós vamos discutir com o todo, nós vamos ter que ter a escuta social no bairro, discutindo com a população aquele dinheiro que entrou na prefeitura, para onde vai. A simplicidade é muito grande. Ser de esquerda numa prefeitura do Guarujá é implementar o bilhete único, é implementar a política de participação, de orçamento participativo, é dar eficácia administrativa, é dar uma eficácia de trazer o que o Guarujá produz em termos de financeiro para devolver, é ter creche, é ter um bom saneamento básico, é ter toda essa questão sociais para a pessoa entender. Qual a diferença? Quem é de direita tem as suas razões para ser de direita? Tem, mas geralmente eles mantêm o status quo, mantêm o que está e não tem a discussão em base. Você não vê um partido, você não vê alguém de direita lá com uma escuta social com o povo. Não existe, não existe. E os partidos que existiam isso, inclusive a minha crítica ao Partido dos Trabalhadores, que eu faço uma crítica localmente, é que a gente abandonou a escuta social. Nós não estamos mais onde nós estávamos. Nós não estamos mais nos guetos, nas favelas, discutindo com o povo, frente a frente a tudo que acontece. E isso o que aconteceu? Nós não temos representatividade. Mas não é só o Partido dos Trabalhadores, não. Nenhum partido mais tem. O PT era o único que tinha. Agora, respondendo a sua pergunta, PSB teria que ser um partido de esquerda. Teria que agir. Evidentemente. Mas políticas sociais. Se você pegar no Nordeste, Miguel Arraes, Miguel Arraes, ele é de centro-esquerda.
Tá certo? Agora, aqui em São Paulo, até pelo fato de nós termos o Márcio França e ter uma aproximação muito grande com o PSDB, hoje em São Paulo, o PSDB é direita. E é governo. É governo, e tem que dizer muito claro isso. O PSB é governo em São Paulo. Ele é vice do governador, ele é governo em São Paulo. Então, se você tem problemas em relação ao problema de São Paulo, o PSB colabora com esse problema. Agora, aqui, o que nós temos que ter? Eu tive até com o prefeito, conversei com ele, fiz propostas para ele. Eu fiz propostas, levei propostas sérias para ele em relação à questão da cultura. Coloquei lá a minha vontade de poder ajudar, e não falei de cargo em momento algum. Dizer, aqui, está aqui, o senhor fica à disposição do senhor, se o senhor quiser fazer isso, fazer aquilo. Entendeu por quê? Porque é assim que se constrói. É uma política administrativa, uma gestão participativa. Hoje, por causa da crise, você tem que ter o cobertor menor, mas que você tem que tentar fazer uma política para todos. Principalmente, Valdir, para aquele que mais precisa. Hoje você deixar de pagar alguma coisa que está direcionalmente ligado à ação social, à assistência social, e deixar isento, às vezes, uma grande empresa, ou os condomínios grandes, a Transitoral, todas as empresas concessionárias. Ô, Cláudio, você falou que tem críticas pontuais ao Partido dos Trabalhadores, local no qual você ainda é filiado, né? Então eu queria te dar essa primeira mão. Eu queria que você falasse rapidamente, até porque a gente está... eu queria dizer para você que é filiado do PT do Guarujá, as pessoas que me viram defender o Partido dos Trabalhadores, eu quero dizer para você que eu vou continuar na luta militante, vou continuar militando pelo partido, porém, aqui no Guarujá, devido a uma situação até que interna do partido, que não cabe, até porque é muito ruim você sair de um local onde eu militei desde 89 e dizer que aquele local não é bom. É bom sim, os trabalhadores têm um histórico de luta, só que o meu caminho, o meu ciclo com o Partido dos Trabalhadores, esse ciclo terminou. E eu vou estar agora buscando um novo ciclo. Por quê? Porque eu entendi que se eu não adianta ficar parado, entendeu? Sem que eu faça a militância, com que eu fique, com que eu continue com uma possibilidade de estar junto com o povo. De estar militando no dia a dia. E isso foi tirado aqui do Guarujá, por uma questão que não cabe aqui falar, até porque é uma questão que não vai ser um tanto dialético e para mim não vale a pena. Agora eu quero dizer para você, militando do PT, o PT vai estar sempre no meu coração. Nas minhas lutas, na minha forma de agir, porque além de ser petista, eu sou socialista, eu quero o bem para a cidade de Guarujá, eu quero o bem para o estado de São Paulo, eu quero o bem para o Brasil, e vou sempre tentar dar um pouco do meu tempo, um pouco do meu conhecimento a esse bem comum. Já tem destino? Ainda não, eu estou analisando algumas propostas, eu fiquei extremamente contente, porque eu vi que a gente acha que a gente não percebe muito, mas muitos partidos já me convidaram, mas é evidente que eu tenho um problema grave, que é manter a minha linha ideológica. Alguns partidos que me convidaram estão fora da minha linha ideológica, não vale aqui nem dizer, mas são fora do que eu penso como cidadão, então eu não posso ir. Eu estou analisando, tem algumas propostas, eu acho que também não posso já ir de imediato, preciso construir também. Legal. Eu quero estar a serviço de um partido, Valdir, que possa trazer à tona aqui no Guarujá a possibilidade de ter uma resposta política para a crise. Guarujá tem que ter resposta política, o Brasil tem que ter resposta política. Se engana você, cidadão, que eu ouço na rua, mas eu não gosto de política, eu prefiro não falar de política. A política define a sua vida, a minha e de todos nós. E está em tudo, né? Está em tudo. Em tudo. Se o ônibus demora, se você vai ter vale transporte, não vai, gratuidade, se você vai ter cinema, se você vai ter teatro, se você vai ter show, tudo é a política que define, inclusive se você vai ter educação superior. O camarada que fala, não gosta, não discute política, é um gesto político. Já é um gesto político. Mas é um gesto político do teto voto tosco, né? Porque se ele não decide e se ele não participa, alguém vai fazer por ele. E quando faz por ele, não vai nem lembrar que ele existe. Lembrando, já não representa. E aí nós estamos hoje vivendo uma crise de representatividade muito grande no Brasil, que as instituições não representam mais o povo. Seja os partidos políticos, seja o judiciário, o executivo, o legislativo. E é essa dicotomia que estamos vivendo, Valdir. Valdir, é isso. Eu queria deixar aberto aí, tal, quem sabe a gente mais para frente aí tentar organizar uns
mini debate aqui, tá? Eu adoraria. Diferente, aí vamos tentar. Adoraria. De antemão, te agradeço pela pergunta. Eu que agradeço, adoraria ter essa oportunidade de fazer esse enfrentamento, porque é uma coisa falar aqui e tal, mas com alguém também fazendo contraponto. Eu agradeço você que ficou até agora aqui me ouvindo, agradeço todo mundo que me conhece. Um abraço a vocês, um beijo no coração de todos. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos. Grande Valdir. A maré está alta para a cidadania. Em poucos meses de gestão, a Câmara de Guarujá está fazendo a diferença. As despesas foram reduzidas em mais de 25%. Nossa nota no índice de transparência subiu para 9,2. E promovemos palestras e cursos gratuitos. E tem mais. Este ano, a Câmara vai economizar 4 milhões de reais que a Prefeitura poderá investir em saúde, comprando equipamentos para as UPAs. Essa é a nossa praia. Trabalhar com seriedade e eficiência. Câmara de Guarujá, com união e boa gestão, quem ganha é a população. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br.